Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 7º capítulo do nosso videolivro de matemática do 3º ano do ensino médio, todo ele gravado dentro do padrão da Base Nacional Comum Curricular. Senhores, por favor, para nos ajudar, se inscrevam no nosso canal. Quando se inscreverem, clique no sininho aí em cima para receberem notificações. E um like aí embaixo também nos ajuda muito. Eu desejo a todos que tenham bons estudos. Vamos dar início a este capítulo, o estudo das secções cônicas. Cônicas é o título da obra em que o matemático e astrônomo grego Apolônio de Pérgamo, 262 a.C., mais ou menos 190 a.C. a 262, apresenta-se o mais completo estudo das curvas obtidas a partir de cortes, secções, corte é uma secção na figura, específicos em cones, a parábola e na hipérbole e a elipse. Um cone ele fazia cortes onde gerava uma parábola, gerava uma hipérbole e também gerava uma elipse, atribuindo a elas o nome como são conhecidas até hoje. Esta obra auxiliou o trabalho de muitos pensadores, principalmente os astrônomos Copérnico, Kepler e Halley, e Newton também, por exemplo, fizeram uso das suas configurações para explicar fenômenos físicos como as trajetórias dos planetas e a trajetória descrita de um projétil. Usando essas secções cônicas, todos esses matemáticos e físicos conseguiram fazer esses estudos. Vejamos então como que o Apolônio fez esta obra. As cônicas ou secções cônicas são curvas obtidas pela intersecção de um plano com um cone duplo. Conforme a inclinação desse plano, a curva será chamada de elipse, hipérbole ou parábola. Quando o plano é paralelo à base do cone, a curva formada é uma circunferência, um caso particular da elipse. À medida que inclinamos o plano, surgem outras curvas, como ilustrado na figura da imagem abaixo. Vamos ver então em outra tela, teremos mais figuras, onde vai classificar. Nessa figura, nós temos o plano paralelo à base do cone. Você vê que era aquela circunferência que forma a base do cone. Vejamos agora a elipse, a hipérbole e a parábola. A intersecção de um plano com o vértice do cone pode ainda dar origem a um ponto, uma reta ou duas retas concorrentes. Nesse caso, são chamadas de cônicas degeneradas. O estudo das secções cônicas iniciou na Grécia Antiga, onde foram identificadas diversas propriedades geométricas. Entretanto, foi necessário alguns séculos para que a utilidade prática dessas curvas fosse identificada. Aí o exemplo, temos um plano cortando as secções, onde formou, fazendo uma secção no cone, onde formou-se uma elipse. A parábola é formada pela segunda secção, que ela está exatamente ali deitada, formando uma cônica. E a hipérbole, ele fez um ângulo de 90 graus com os dois cones, né? O cone duplo, e formou duas hipérboles. Uma parábola, você pode ver, formou uma hipérbole, que são duas parábolas, uma para a direita, outra para a esquerda. Correto? Uma parábola só, a gente é parábola, acabou, está ali a secção inclinada. Quando ela atravessa os dois cones, ela forma uma hipérbole. A gente vai fazer estudo detalhado de cada uma dessas figuras. Nós vamos dar início agora à elipse e vamos ver os detalhes de uma elipse, certo? Uma elipse é formada por dois pontos chamados de F1 e F2. Esses pontos são chamados de foco. Se você ver na figura aí, da elipse desenhada, onde está a parte de laranja, vocês vão ver o foco em o F1 e o F2. Muito bem, já conhecemos dois pontos da elipse. E a distância entre eles é igual a 2 vezes C. Aquela distância de F1 até F2 a gente chama de C, e ele vale 2C, porque se você ver lá na base de um triângulo, onde a gente tem um triângulo, daqui a pouco eu explico por que ele está ali, nós temos ali que a distância do centro, aquele C maior, é o centro da elipse. Então, aquele Czinho é a distância do centro até o F2.
E o outro, distância do centro até o F1, vale C também. E a distância de F1 até F2 é igual a 2 vezes C, certo? Muito bem, muito bem. Agora vejamos aqui, o conjunto de pontos P equivale à seguinte expressão: distância de PF1 mais distância de PF2 é igual a 2 vezes A. O que quer dizer isso? Isso significa que o conjunto, né, que significa elipse, é um conjunto de pontos, cuja a soma das suas distâncias até os focos é igual a constante. Entre outras palavras, o ponto P é um ponto qualquer que pertence à elipse. Se a soma da distância de P até F1 com a distância de P até F2 é igual a 2 vezes A, porque a distância do ponto P qualquer da elipse até o F2 a gente chama de A. A distância de P até F1 a gente chama de A também. A distância do ponto qualquer da elipse ao foco, F1, até o ponto F2 vale 2 vezes A. São informações importantes que a gente tem que compreender bastante, certo? Agora, a distância do centro ao extremo da elipse chama de A1. A distância do centro até a elipse do outro lado chama-se de A2 maiúsculo. O que quer dizer isso? São as extremidades do eixo maior da elipse. E tem a extremidade do eixo menor, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele também. Bom, a soma da distância D1 e D2 é indicada por 2A, vimos na tela anterior, ou seja, 2A é igual a D1 mais D2, que é a distância de qualquer ponto ao foco. Bacana? É chamada, a distância entre os dois focos é chamada de 2C. E nós temos sempre que lembrar que 2A é sempre maior que 2C, tá? A excentricidade, o número é dado pelo número E. O número E é igual a C sobre A, é chamado de excentricidade. Correto? E indica o quanto a elipse é achatada. Porque você pode ver que ela é achatada, né? Não é uma circunferência perfeita. Então, a excentricidade é o quanto ela é achatada. Temos ainda a seguinte relação. Nós temos ali um triângulo, retângulo, vocês podem ver a altura da parte da diagonal menor dessa elipse. É a reta que passa da extremidade, passando pelo centro e vai na outra extremidade. Ela é chamada de A. A distância de C até o foco é chamado de Czinha. E aquela distância do ponto A até o foco é chamado de A. Muito bem, nós podemos classificar por Pitágoras que A2 é igual a B2 mais C2, porque ali é um triângulo retângulo. Bacana? Beleza. Porque aquele eixo A1, A2 faz exatamente 90 graus com o outro eixo, é perpendicular. A é medida do eixo maior. B é a medida do eixo menor. C é a metade da distância. Bacana? Beleza, então. Nós já temos aqui agora aquela medida de A até o foco 2 é a medida de A1 até C, por exemplo. Ele vale A também. Vocês vão ver que agora em exercício que a gente vai aplicar esse conhecimento. Nós vamos ver uma elipse, que a equação reduzida da elipse é quando ela, exatamente o centro da elipse está no ponto 0, do eixo coordenadas. Correto? A elipse possui centro na origem do plano, os focos no eixo OX. Dessa forma, a equação reduzida da elipse prestem bem atenção, isso quando o eixo maior está no eixo X. É x2 sobre A2 mais y2 sobre B2. Quem é o A? O A é exatamente a coordenada, você vê lá, A2, o ponto A2 é menos A e 0, o ponto A1, A e 0. Então, aquela distância do centro até a extremidade vale A. O foco é aquela distância que vai até o centro. F2 menos C e 0, F1, C e 0. Menos C porque é a coordenada. Agora, aquela distância ali sempre vale C. Do centro até o F2 e do centro até o F1 vale C. Aquele ponto XY qualquer é aquilo que nós dissemos, né? A distância daquele ponto até o F2 sempre vai ser igual à distância do ponto P até o F1. Bacana? Nós temos ali o eixo Y, onde ele marca o nosso B. Nosso B é o quê?
ponto 0, B no Y, e ponto B e 0, ponto B e menos, 0 e menos B no Y, no Y menos B. Isso quando está na origem. Quando não estiver na origem, é a mesma situação de circunferência, né? Vai ficar x menos x0, que é o x do centro, mais y menos y0, que é o y do centro. Depois a gente vai ver isso lá na frente. Então, essa aí é a equação da elipse quando os focos estão no eixo do x. Prestem bem atenção a essa informação. Essa é a equação da elipse quando o foco está no eixo dos x. Bacana? Agora, vejam, senhores. Esta é a equação da elipse quando o foco está no eixo do y. O que aconteceu com relação à equação anterior? Quando o foco está no eixo do y, o b vai ficar x2 sobre b2. Quando está no eixo do x, é x2 sobre a2. E agora no y, ele vai ficar x2 sobre b2 mais y2 sobre a2, tudo isso igual a 1. Bacaninha? Então, nós temos duas equações da elipse, quando é o eixo dos focos, o foco está no eixo do x e o foco está no eixo do y. Prestem bem atenção nesse detalhe, porque isto é muito importante, tá bom? Vejamos agora mais alguns detalhes disso aí. Vejamos agora um problema que aplica um exemplo de um problema que se aplica cálculo da nossa elipse, certo? Vejamos lá, determine a equação da elipse com os focos F1, 3 e 0, F2, menos 3 e 0, e vértices que são as extremidades do eixo maior, A1 igual a 5, 0 e A2 menos 5, 0. Vamos agora, então, resolver. Pelos pontos do problema, os focos estão no eixo OX e temos A igual a 5 e C igual a 3. Então, vamos desenhar a nossa elipse e colocar isso ali. Menos 5 e 0, 3 e 0, 3 e 0, 5 e 0. Temos o C ali que vale 5, está ali na chave marcada. O nosso B está ali na altura dele. Nós temos o A que vale 0 e 3. A gente tem que descobrir quanto que vale o B para nós montarmos a equação da elipse, porque o A a gente já sabe, que é 5. Então, A2 não é igual a B2 mais C2? Teorema de Pitágoras ali. Então, pode dizer que 25 ao quadrado é igual a B2 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, que é aquele ponto do zero até no outro ponto, ele vale 3, né? Pelo gráfico, a gente já sabe disso. Então, B2 é 16. A forma da equação, quando os focos estão no eixo do x, é x2 sobre A2 mais y2 sobre A2 igual a 1. Só substituir agora, x2 sobre 25 mais y2 sobre 16 igual a 1. Simples assim, aplicamos todas as regras. Se por acaso o foco tivesse no eixo do y, aí eu ia trocar aquele A2 pelo B2. Nós vamos ver isso aqui na frente, tá legal? A elipse com focos F1, 0 e 3, agora vamos determinar ela, né? Uma elipse tem os focos F1, 0 e 3, F2, 0 e menos 3. Ali, de cara, eu já soube que se o foco está 0 e 3, é porque está no eixo Y. 3 positivo de um lado, 3 negativo do outro. Se o comprimento do eixo menor da elipse é 2, determina a equação dessa elipse. Então, vamos construir o gráfico dela, porque ele nos deu essa informação, porque pelos dados do problema, ele já falou que o centro é 0, 0. C vale 3, que é lá 0 e 3. Então, é o valor de C, que é a distância do centro até o foco. 2B é igual a 2, que ele falou que a distância do eixo menor vale 2. 2B é igual a 2. 2B é igual a 2 sobre 2, B é igual a 1, né? Se 2B é igual a 2, B é igual a 1, porque vai ficar 2 dividido por 2. A 2 nós sabemos que é B2 mais C2. Ali o A está ali o gráfico, está ali exatamente o 3, que é o nosso C, e o B nós sabemos que é 1. Nós precisamos descobrir quanto que vale a hipotenusa, né? Que é o A. A2 é igual a 1 mais 9. Que A2 é igual a 10. A2 é igual a 10. Eu não preciso extrair raízes para saber o valor de A, que eu não quero o valor de A. Eu preciso agora saber o valor de B2, né? Correto? Eu já tenho o valor de B2, que vale quanto? B2, B não é 1? B2 é 1 também, né? Que é 1 ao quadrado. Então, acabou. A nossa elipse está ali. Quando ela está no eixo do X, é x2 sobre A2. Quando está no eixo do Y, é x2 sobre B2. Então, e o resto é y2 sobre A2 agora. Ficou x2 sobre 1. Eu não precisava nem colocar.
quanto é aquele 1 não precisava colocar, mas coloquei para ficar bem definido, né? Igual a y2 sobre 10. Se eu quiser escrever de uma forma geral, né? Eu tenho que 10x2 mais y2 igual a 10. Passei o 10 multiplicando por 1 lá, multipliquei tudo por 10, né? Para eliminar a fração. 10x2 mais y2 igual a 10. Eu posso escrever assim, que às vezes ela aparece assim, eu vou ter que voltar ela ao contrário, para que eu consiga saber quanto que vale o A2, o B2 e o centro também, tá? Vejamos como é que faz isso, daqui a pouco nós vamos fazer. Determine, exemplo 3, determine os focos e as extremidades do eixo maior da elipse. Equação igual a 4x2 mais 25y2 igual a 100. Olha só, ela não está naquela forma reduzida. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Tem que transformar ela. Ali não tem que ser igual a 1. Então, se 4x2 mais 25y2 é igual a 100, para ali ser 1, eu vou dividir tudo por 100. Vou escrever assim, então. 4x2 sobre 100 mais 25y2 sobre 100 igual a 100 sobre 100. Simplificando ali agora, 4 por 100 vai ficar x2 sobre 25, mais y2 sobre 4. Tudo isso igual a 1. Bacana? Agora vejam, senhores. Eu vi que 25 é maior que 4. Se 25 é maior que 4, significa, então, que o eixo maior está no eixo OX. Bacana? Então, A2 é igual a 25, A é igual a 5, B2 é igual a 4, B é igual a 2. Legal, então aí, quando o eixo menor está debaixo do eixo X, ela está no eixo Y, tá bom? Tem que tomar cuidado com os detalhes. Então, observei que 25 é maior que 4. Então, ela está no eixo, os focos estão no eixo X, legal? Bacana. Então, vamos lá agora. Eu sei que A2 é igual a B2 mais C2. 25 ao quadrado, que é o valor de A2, A5, né? 25 é A2, mais 4, que é o valor do nosso B2, mais C2. Eu vou saber quanto que vale o C. C é a distância do centro até o foco, né? Então, exatamente. Então, C vai dar 25 menos 4, C2 é 21, C é raiz de 21. Então, a distância que tem do centro até no foco, F1 é positivo, raiz de 21 e 0. E do lado negativo, menos raiz de 21 e 0. As extremidades do eixo maior são A1 é 5 e 0, A2 é menos 5 e 0. Eles estão no eixo dos X, tanto o A como os focos. Legal? Simples assim, acredito que vocês compreenderam. Depois vocês refaçam. Tentem desenhar esse elipse para mim, por favor. Um exercício sobre elipse que cai muito no Enem, desse tipo. Teve um Enem que caiu dessa forma. Vem com essa expressão assim, olha. Em uma praça, dispõe-se de uma região retangular de 20 metros de comprimento por 16 metros de largura, para construir um jardim. A exemplo de outros canteiros, ele deverá ter uma forma elíptica e estar inscrito nessa região retangular. Vai ser uma área retangular e dentro dela uma forma elíptica. Para aguá-lo, serão colocados 2 aspersores nos pontos que correspondem aos focos da elipse. Qual será a distância entre os aspersores? É 2 vezes C, né? Então, a solução são dadas as dimensões do retângulo, 20 por 16 metros, no qual será inscrito um canteiro de forma elíptica. É dito que os aspersores ocupam o lugar dos focos da elipse. Bacana, foi isso tudo que falou, e através disso a gente vai desenhar e construir esse canteiro e calcular esse foco. Vamos ver como é que a gente faz? Concluindo, então, o que nós falamos no slide anterior, se a elipse está inscrita em um retângulo de dimensões 20 por 16, eu fiz o retângulo ali, coloquei a dimensão dele, 20 metros por 16. E tracei a elipse ali dentro. Então, o eixo maior da elipse, ele vai daquela extremidade que é o A1, que começa de um lado e vai para o outro, tem 20 metros. E o eixo menor, que é o B, ele vai do início da parte de cima até a parte de baixo com 16 metros. Muito bem. Gente, que mamão com açúcar. Nós sabemos que 2 vezes A é aquela distância do foco, do centro até a extremidade. Botei o centro no 0, é claro, né? Fica mais fácil. E a outra vai do centro à outra extremidade.
ao desenho que está ali. Ó, tá vendo? Olha como é que ficou ali o nosso desenho. Então, vamos calcular primeiro esse foco. Nós sabemos que 2A é igual a 20, 2B é igual a 16. Bacana. Então, nós sabemos que A, então, vale 10, que é a metade. E B é o quê? Se vale 16, a metade de 16 é 8. Se eu sei quanto que vale o B, eu sei quanto que vale o A, certo? Eu vou descobrir quanto que vale o C. Não é isso? Nós não temos que A2 é igual a B2 mais C2? Vamos obter o valor de C assim, ó. A2 vai ter 100 ao quadrado, mais 16 ao quadrado, que é o 8, correto? E nós vamos ter o C2. O C2 é mais C2. Então, o que acontece? Nós podemos dizer que 100, menos 64, porque 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64, o 64 está somando na direita, vai subtraindo para a esquerda, C2 é 100 menos 64, C2 é 36, traindo a raiz de 36, C vale 6. Então, a distância do foco é 2C, igual a 12. A distância de um foco ao outro vale 12. Que ele foi até que o problema nos pediu. Qual que é a distância entre os focos? Se C é 6, a distância entre os focos é 12. Aí eu desenhei aí para justificar a nossa resposta, né? Nós temos ali o A, nós temos o C vale 6, e nós temos o outro 6, que é o F1 até o centro, e de F1 até o zero. Lembrando a vocês, né, que o nosso C é esse pedacinho do foco aí. O nosso A é a distância do ponto lá até o F2. A distância do ponto A até o F1 vale C também. Bacana? Dá 2C. Justificada a nossa resposta, vamos para o próximo exemplo. Lembrando aos senhores, né, do assunto que eu falei no início dessa aula falando de elipse, é da excentricidade. Né? Calcula a excentricidade C dividido por A, C sobre A. E faço o esboço do gráfico da elipse. Então, vamos fazer. A elipse está aí, ó, x2 sobre 25 mais y2 sobre 4 igual a 1. Já sei que está no 0, 0, o centro é 0, 0. A2 é igual a 25, A é 5, B2 é 4, está ali simplesmente. Nós fizemos até exercício em tela anterior, né? B é igual a 2. Agora vamos achar quanto que é o valor de C, porque eu preciso de C para mim calcular a nossa excentricidade, né? Para calcular a nossa excentricidade, eu pego e vou colocar ali. A excentricidade é C sobre A, né? Mas como calcular o C primeiro, né? A excentricidade é C sobre A. O C é A2 menos B2, que é da forma de Pitágoras, nós aplicamos ali, está tudo escritinho aí. O C é raiz de 21. Então, a nossa excentricidade é C igual a raiz de 21 sobre 8, que dá mais ou menos 4,58 sobre 8, aproximadamente 0,91 é o valor dessa excentricidade. É o tanto que ela é achatada, tá bom? Isso é excentricidade. Para fazer o gráfico, a gente monta aquela tabelinha, né? Quando o x está no zero, o y é 2. É exatamente o nosso B, que é a raiz de 4. Quando o x do outro lado, 0, vai ser menos 2. Que a raiz de 4 é mais ou menos 2. Então, vai de menos 2 até 2. E do 5 é a mesma coisa. A raiz de 25 é mais ou menos 5, que é o eixo maior. Vai do 0 a menos 5, do 0 a 5. Aí está desenhada a nossa elipse. E é simples fazer elipse. Se você tem um foco e tem o valor de B, tem o valor de A, o foco nem precisa. A gente pode calcular o foco calculando o C, né? Onde A2 é igual a B2 mais C2. Mas se você tem as extremidades dela, o valor de A e o valor de... Você tem a equação, você tem o valor de A e tem o valor de B. Aí você monta a elipse tranquilamente. Bacana? Exemplo de número 6. A equação 5x2 mais 9y2 menos 20x menos 18y menos 16 igual a 0 representa uma elipse de eixo maior paralelo ao eixo OX. Determine o centro e os focos dessa elipse. Primeira coisa que nós temos que observar, ela não está na sua forma original.
Quando ela tem x2, y2, x e y, já deu para observar também que o centro não está na origem. Né? Como A1 e A2 é paralelo ao eixo x, devemos escrever a equação na forma x menos x0 ao quadrado sobre A2, mais y menos y0 ao quadrado sobre B2 igual a 1. Mas agora, para se escrever dessa forma, eu tenho que recorrer àquela situação de complementação de quadrados que nós estudamos no nosso capítulo anterior. Então, temos lá, vamos ajeitar x com x e y com y. Da equação 5x2 mais 9y2 menos 20x menos 18y igual a 16, eu estou fazendo isso dentro dessa chavinha azul. Eu vou ajeitar x com x. 5x2 menos 20x mais 9y2 menos 18y igual a 16. Como eu tenho que completar quadrado, certo? Eu vou simplificar isso, né? Tirar esse 5 do x. Como eu vejo ali, dá para simplificar por 5. 5 que multiplica x2 menos 4x, mais fazer a mesma coisa com y. 9 que multiplica y2 menos 2y igual a 16. Agora eu vou completar o quadrado tanto ali naquele parênteses como no outro parênteses. Ali como está ali o menos 2ab, que ele é menos 2ab, quer dizer que o nosso termo b vale 2. Ele é o quadrado, não é o quadrado segundo? Então, vou somar 4. Beleza, está de amarelinho ali. Vou fazer a mesma coisa no y, né? Menos 2y. 2ab é 2 dividido por 2. Vai ser 1. 1 ao quadrado é 1, ficou mais 1. Então, o que aconteceu? 5 vezes 4, 20. Eu somei 20 aqui no lado esquerdo. Vou somar 20 do lado direito. 9 vezes 1 dá 9. Eu somei 9 do lado esquerdo. Vou somar 9 do direito também. Agora é só fazer continha, né? Olha lá, x menos 4 mais 4 é o quê? X menos 2 ao quadrado. Então, ficou 5 que multiplica x menos 2 ao quadrado, mais y2 menos 2y mais 1 é y menos 1 ao quadrado, não é isso? Então, vai ficar 9 que multiplica y menos 1 igual a 45. Agora, eu tenho que fazer aquele 45 virar 1, né? Porque 45 por quê? 16 mais 20 mais 9. Que eu somei de um lado, tem que somar do outro também, né? Aí vou dividir tudo agora por 45 para ficar na forma que eu quero. Ficou 5 que multiplica x menos 2 ao quadrado sobre 45, mais y que multiplica y menos 1 ao quadrado sobre 45, igual a 45 sobre 45. Gente, 45 por 45 simplificando vai ficar 9. X menos 2 ao quadrado sobre 9. Mais y menos 1 ao quadrado sobre 5, igual a 1. Bacana? Simples assim. A nossa elipse está aí, a equação da nossa elipse ficou F1. Por quê? Por que a origem dela, o centro, é 2 e 1? Olha lá, quando é menos 2, né? X menos 2, x menos x0, o centro ali vale 2. Né? Y menos y0, então o y do centro vale 1. Bacana. F1, F2, se eu quiser, não pediu para calcular, mas poderia calcular. Determina o centro e os focos. Pediu para calcular, sim. O centro já está determinado. A gente agora vai ter que calcular os focos, né? Então, vamos calcular. Está aí a nossa elipse, né? Então, vamos calcular o foco agora. O centro nós já sabemos que é 2 e 1. Agora, nós sabemos que A2 é 9, A é 3. B2 é 5, B é raiz de 5. A2 mais B2 mais C2. A2 é igual a B2 mais C2. Porque o 9 ao quadrado é igual a 5 mais C2. Que eu preciso saber qual é o C. Porque o C é que vai me dar o foco, né? Beleza. Então, vamos lá. Aí o centro do foco vai ser o quê? 9 menos 5, né? Que vai ficar, o 5 está somando, vai para a esquerda subtraindo. C2 é 9 menos 5, C2 é 4, C é igual a 2. Então, o foco, quando estava no eixo, é 0 e 1. Então, nós temos lá, ele está no centro, o C não é 2? Tá, então, o foco vai ficar 2 menos 2 e 1. O F1 vai ficar no 0 e 1. Eu tenho que diminuir, porque ele está do lado negativo. O F1 não está do lado negativo? O C não vale 2? 2 menos 2, 1. Certo? Que é exatamente o valor de C. Eu tenho que subtrair ele. Então, vai ficar 0 e 1. É o F1, está do lado negativo. O F2 é 2 mais 2, que é igual a 4 e 1. Que é igual, então, o centro é 2 e 1.
né? O nosso foco vai ficar 0 e 1, que é o F1, e o nosso F2 vai ficar 4 e 1. Bacana? Não esqueçam isso. E por que é 4 e 1? De F1 até F2 dá 4. Você pode ficar aqui, se você pegar aqui, se você partir do centro, vamos lá, vamos tentar entender isso. O centro X não é 2? Então, pegar um X igual a 2, tem que somar 2 para chegar no F2 e dá 4. E eu tenho que tirar 2 para chegar no F1, que vai dar o quê? Exatamente 0. Porque do F1 ao 0 do F2 tem 4, que é a distância focal, que é 2 vezes C. Entenderam? Dentro do eixo de coordenadas. Por isso que a gente tem que diminuir no F1 e somar o valor de C no F2. Que aí a gente vai estar organizando isso dentro do nosso plano cartesiano. Bacana? Então vamos para o próximo. Agora, senhores, eu fiz 6 exemplos. Certo? 6 exemplos. Todos os exercícios que eu passar para os senhores tem exemplo aí. Então, vocês dão uma olhada bem no exemplo e tenta fazer todos, né? Determina a equação de elipse conhecendo os focos F1, 3, 0, F2, menos 3, 0, o comprimento do eixo maior, 8. A1 até A2, tá? Os focos F1, olha, tem que observar que é detalhe desse da letra A, como o foco está no eixo X, é uma fórmula da elipse, né? Agora vocês podem ver que o letra B está no eixo Y no foco. Não preciso falar mais nada, né? O F, a letra C, o letra D e o letra E. Todos eles têm essa situação que vocês vão ver o foco que está no eixo X, no eixo Y, e vão resolver isso aí para mim, tá? Não esqueçam de desenhar essa elipse também, que ajuda muito. A letra D está pedindo excentricidade, tá? A letra C também. A geometria aqui, analítica, seções cônicas, exercício 2. Vocês vão determinar as coordenadas e focos, né? Coordenadas dos focos é a coordenada das extremidades do eixo maior e a excentricidade de elipse de todas essas 4 equações. A letra A e a letra B tá bacaninha, tá mais simples de resolver. Agora, se você vê a C, você vai ter que fazer uma mexida aí. E a letra D também, ok? Vai ter que dividir para saber como é que fica, tá? Vamos ver o exercício 3. O eixo maior de uma elipse está contido no eixo OX. A informação já é privilegiada. E o centro 0,0, não precisa falar mais nada, né? Tudo dentro dos conformes. Vamos lá determinar a equação desse elipse. Dois dos vértices de um quadrado são os focos da elipse de equação x2 mais 5y2 igual a 20. Vai ter que dividir tudo por 20 aí para ajeitar. Então, manda a brasa aí. Vejamos agora, um elipse tem centro menos 2 e 4, não está no 0, 0. Os focos menos 2 e 7, e uma das extremidades do eixo menor, menos 3 e 4. Determina a equação desse elipse. Tem que pensar dentro daquilo que eu falei. Quais são as extremidades do eixo menor da elipse da equação x2 mais 4y2 menos 4x menos 8 mais 4 igual a 0. Já deu para observar que ela não está no centro, né? Do 0, 0. Qual é a equação da elipse que passa pelos pontos 2 e 0, menos 2 e 0 e 0 e 1. Ela tem que passar por esses 3 pontos. Dá uma pensadinha nisso aí? A reta y igual a x mais 1 intersecta a elipse 4x2 mais y2 igual a 1. Somente um ponto. Calcule 8A2, quanto que vale o A, e multiplica por 8A2. Vamos pensar um pouco? Vamos. Tá daí a vantagem. Qualquer dúvida estarei à disposição dos senhores nos comentários. Encontra a equação de elipse do gráfico abaixo aí para mim. Está desenhadinho, está o foco. Nós temos o B, né? Ponto Bzão, que é o B. Está ali. Dica, coloque os valores no gráfico e você vai encontrar B e C. E por Pitágoras, calcule A. Vamos ver? Dada elipse, 9x2 mais 16y menos 44 igual a 0. Quais são os coordenados do foco? A macete desse aí que você vai passar o 144 para lá somando, depois vai ter que dividir tudo por 144 para você achar esses valores. Facinho, né? Vejamos agora o estudo da parábola.
Quando um plano intercepta um cone com uma inclinação paralela a uma de suas geratrizes, a figura que surge é uma parábola. Sendo assim, a parábola é o lugar geométrico dos pontos pertencentes a um plano, que são equidistantes de uma reta fixa e de um ponto fixo. Esse ponto fixo é chamado de foco da parábola e a reta recebe o nome de diretriz. A reta que passa pelo foco perpendicular à diretriz é chamada de eixo de simetria da parábola. O vértice é o ponto de intersecção entre a parábola e seu eixo, sendo que a distância entre o vértice e o foco é igual à distância do vértice à reta geratriz. O discurso foi bonitinho, mas vamos tentar entender ele com desenho. Vejamos agora a equação reduzida de uma parábola. Representando uma parábola em um plano cartesiano com o vértice coincidindo com a origem dos eixos e considerando C igual à distância entre o foco e o vértice. Temos 4 situações possíveis. Primeira situação, o eixo de simetria coincide com o eixo OY. E a reta de diretriz, y igual a menos c. E a equação será x ao quadrado igual a 4cy. A parábola com vértice fora da origem é x menos x do vértice ao quadrado igual a 4c menos o y do vértice. Está aí o nosso desenho igual ao quê? O foco vai do eixo dos pontos zero, quando ela está na origem aí, o centro dela, né? Quer dizer, o vértice dela. Tá, foco 0, C. E temos ali a reta diretriz, chamada de reta D, ponto D está ali, é uma reta perpendicular ao eixo X, que está do lado do Y, Y igual a menos C. Então, essa reta é a reta onde o eixo de simetriz com o eixo OY, né? O eixo de simetriz é o eixo de OY, onde X é 0 e Y tem um valor qualquer, só que é menos C. Bacana? Tá aí a nossa reta. Então, aquela reta azulzinha tá ali é chamada da diretriz da parábola, reta diretriz da parábola. Vamos guardar isso, que vai ser muito importante no estudo de parábola. Lá em física, quando você estiver estudando ótica, ou se você estudou isso lá no segundo ano, eu acho que eu não sei se acho que o terceiro ano é eletricidade. Ótica foi no segundo ano. Você estudou aqueles focos, naqueles estudos de lente, côncavo, convexo, você usou esse trabalho aí. Tem a reta diretriz muito importante nesses estudos também. Vejamos ali, o eixo de simetria, que é o segundo caso, coincidente com o eixo OX, ou seja, vai ter um ponto ali no X, onde traça uma reta perpendicular a Y. Bacana? Coincide com o eixo OX. Ele corta o eixo X num ponto. E a diretriz X é menos C. Ela vai para o lado menos C. É o ponto menos C ali, né? Onde X vale menos C e traça uma reta paralela a Y. A equação será Y2 igual a 4CX. Certo? Porque nós temos, se você pegar da origem, você pode ver que nós temos 4 quadrinhos, tá? Do foco, 2 da parte de cima de X e 2 antes. Correto? Y igual a 4CX. A parábola com vértice fora da origem, então vai ser y menos y do vértice ao quadrado, igual a 4c, que multiplica x menos x do vértice. Bacana? Esse aí é o segundo caso. Vamos ver o terceiro caso. O eixo de simetria coincide com o eixo y. E a sua reta de diretriz vai ser y igual a c. Correto? Então ela vai estar do lado positivo ali, a reta diretriz vai estar do lado positivo. Do segundo caso estaria do lado negativo, né? A equação será x ao quadrado igual a menos 4cy. Porque o foco está lá, menos 6, 0. Bacana? Aí você vai ter a distância, quando você colocar o c ali, vai dar menos 4 e fica positivo. Aí você tem a distância real. A parábola com vértice fora da origem, y menos y do vértice ao quadrado, igual a menos 4c, que multiplica x menos x do vértice ao quadrado. Tem que memorizar essas situações, porque na hora de exercício
a gente não pode ficar consultando fórmulas, né? E por fim, né, a parábola já abaixo do eixo do x, o eixo de simetria coincide com o eixo OX do lado positivo. Então, no primeiro caso, o y era menos c, né? A diretriz agora está no lado positivo. E a parábola está do lado negativo. Então, y2 é igual a menos 4cx, onde x é igual a c. A parábola com vértice fora da origem, nós já temos x menos x do vértice ao quadrado, igual a menos 4c, que multiplica y menos y do vértice. Bacana? Legal, né? Então, vamos para o nosso exemplo de exercício que a gente vai resolver aplicando todas essas informações. Vejamos agora o seguinte. Determine, o exemplo 1, determine a equação e as coordenadas dos vértices da parábola que tem foco 1 e 5. Olha, o foco x, 1 e 5. Muito bem. E a reta diretriz, equação y menos 3. Muito bem. Então, eu tenho que identificar os pontos. Vou construir um gráfico e identificar os pontos aí. Os dados do problema permitem fazer um esboço do gráfico e assim identificar os tipos de equação. O gráfico está aí. Está aí a parábola, né? O foco é 1 e 5, correto? A reta diretriz y igual a menos 3. Já identifiquei que ela está abaixo do eixo do x, y igual a menos 3. Quando y igual a menos c, não está para baixo ali? A reta diretriz está abaixo do eixo do x. Então, o ponto de diretriz ali, se o foco é 1 e 5, e y igual a menos 3, o D é 1 e menos 3. E exatamente, nós podemos dizer que a distância de V a F, encontramos o valor de C. Mas para a gente saber isso, a gente tem que saber a distância de F até D, que é o foco até D. O vértice é o ponto médio de F até D. Bacana? De D até o vértice, a distância é igual do F até D, a F até o vértice. É a mesma coisa do vértice até D. Correto? Está no meio certinho ali. Concluído isso, nós podemos dizer que o vértice é o ponto médio de F até D. Ponto médio é o quê? O foco é 1 mais 1 sobre 2, onde x somos 2 e divide por 2. E o outro é 5 mais menos 3, então vai ficar 5 menos 3 sobre 2. Então, eu concluí que o vértice está no ponto no 1 e 1. A distância de V até F, encontramos o valor de C, que é a distância do centro do vértice da parábola até o foco, que é o que foi pedido, né? Determina a equação das coordenadas do vértice. Então, nós temos ali F, a distância de V até F, e calculando o valor de C. C é igual, distância não é raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Então, vai ser 1 menos 1 ao quadrado é 0, mais 5 menos 1 ao quadrado é 16, raiz de 16C vale 4. Então, nós já concluímos, como y é igual a menos 3, y igual a menos c, é o primeiro caso que nós estudamos. A equação é x do vértice menos x, o x menos x do vértice, igual a 4c, que multiplica y menos y do vértice. É x menos 1 ao quadrado, porque nós precisamos do c para falar que o c é 4, 4 vezes 4, 16, igual a y menos 1. 4 vezes 4, y menos 1. Porque a fórmula é x menos x do vértice ao quadrado, menos 4c, que multiplica y menos y do vértice. Então, vai dar isso aí. A equação é x menos 1 ao quadrado, igual a 16, y menos 1 ao quadrado. E o vértice é 1 e 1, que nós achamos. Então, concluindo a explicação, reexplicando, nós achamos, pelos dados do problema, a parábola, o vértice da palavra e o ponto D, que é o ponto onde ela corta ali na equação da diretriz. A equação da diretriz y igual a menos 3, então y igual a menos c. Eu já sei que é o primeiro caso que nós estudamos. O primeiro caso é x menos x do vértice, mais igual a 4c que multiplica, e isso ao quadrado, menos 4c que multiplica y menos y do vértice. Essa é a nossa parábola. Temos que fazer bastante exercício para memorizar isso. Bacaninha? Vejamos agora mais um exemplo. Se uma parábola tem a equação x2 menos 4x menos 12y menos 8 igual a 0, determina as coordenadas dos vértices, as coordenadas do foco, a equação da reta diretriz da parábola
e a equação do eixo de simetria. Então, vamos resolver tudo. Então, agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aquilo que nós aprendemos, que é completar os quadrados. Vamos separar x com x, y com y e completar esses quadrados aí. O 8 está subtraindo, vai para lá somando para a gente ajeitar esses negócios aí. Muito bem, então vamos ajeitar aqui. Eu tenho lá x2 menos 4x, 12y mais 8 mais 4. Por que 12y? Porque o y não tem mais nada para somar, ele está isolado, eu já passei para o outro lado com o 8 para lá somando. Bacana? E como ali, para completar aquele quadrado, x menos 4, ali é 2ab, né? Menos 2ab. Então, teria assim, seria o quê? X menos 2 ao quadrado, né? Que vai dar 4. Então, eu somei 4 aqui, eu vou somar 4 do outro lado também. Então, temos a equação x menos 4x mais 4 igual a 12y mais 8, porque eu somei 4 na esquerda, eu vou somar 4 na direita também. Então, vou escrever agora x menos 2 ao quadrado igual a 12, que multiplica y mais 1. Esse é o jeito da equação da parábola, não é isso? Por isso que eu separei dessa forma. Aí eu tenho lá x menos 2 ao quadrado igual a 4 vezes 3, porque ali não seria 4 vezes c? Igual a y mais 1. Então, gente, eu já sei que c é 3. Que bacana, hein? O x do vértice é 2. O y do vértice é menos 1. Por que que é isso? Ali não é x menos 2? Então, x do vértice, 2. Ali não é y mais 1? É porque o y do vértice é menos 1, porque quando substituiu ali do y menos x do vértice, ficou mais. Já deu para identificar isso. Agora é só construir o gráfico, né? O vértice é 2 e 1? 2 menos 1. Beleza? Aí tá lá. Agora eu não sei que a distância do foco ali não é 3, o C não vale 3. Do vértice até D vale 3 também. Então, ali qual que vai ser as coordenadas ali do ponto D? O D vai ser 2 menos 1, que é. Ele não está no meio certinho ali, menos o 3, que é a distância que tem entre ele e lá. É menos 3, ele está do lado negativo. Então, vai ficar V igual a 2 e 1, F 2 e 2 é diretriz. Y igual a menos 4. Bacana, ficou menos 1, menos 3 no Y, né? Então ficou 2 e menos 4, que é o ponto D, que é o ponto onde passa a reta diretriz. Ela é simétrica, a distância do foco até ao vértice é igual à distância do vértice até D, que é o ponto da diretriz. É o ponto médio do vértice. Por isso que eu peguei o vértice, que é 2 menos 1, menos 3, que eu disse 3 lá para poder chegar à diretriz. E aí eu descobri que a equação de diretriz é y igual a menos 4, porque menos 1 vai dar x2, y menos 4. Então, a equação de diretriz é y igual a menos 4. É uma reta que corta o eixo do y no ponto menos 4. Bacana? O eixo de simetria, x é igual a 2. O eixo de simetria é x igual a 2. Passo de 2 para um lado e 2 para o outro. Por isso que é y menos 4. Bacana? Isso aí, concluído. Vejamos mais um exemplo. Olha o exemplo 3. Ele é muito interessante, os detalhes dele. Determine a equação, o foco F, a diretriz da parábola de vértice menos 2 menos 3. Já deu o vértice, é uma arrancada boa. Sabendo que o foco está no quarto quadrante. D é paralelo ao eixo Y. E o parâmetro P, que é 2C, né? É 8. Bom, P, vamos resolver. P indica que C é igual a 4. Bacana. Porque P é a distância, né? Do ponto D até o outro lado. Está no ponto médio ali. Da diretriz até o vértice vale 4. O P vale de D até lá no foco. Bacana? Então já sabemos que C vale 4. Até desenhei no gráfico, né? Aí a gente leva ao esboço do gráfico. Está ali o gráfico, o eixo do X, o eixo do Y. O foco está no X menos 2 e Y está X menos 2 mais 4 e menos 3, porque nós temos o que ele falou ali, que exatamente o vértice está no menos 2 e 3, né? Então o foco está no menos 2 mais 4, para o que é o C, né?
O foco está no menos 2 mais 4. E no y igual a menos 3. O vértice é menos 2 e 3. Está ali o pontinho do vértice. Então, o D vai ser menos 2, menos 4, porque não desceu o 4 para lá, menos 3. Simples assim. Se você pegar o vértice, que é menos 2 e menos 3, vamos lá. Subiu para o foco, vou somar 4 no X. Desceu para o D, vou subtrair 4. Então, temos, vértice menos 2 e 3, V é igual a 4, D, menos 6 e 3, quando eu somei lá, menos 4, menos 6, e a diretriz x igual a 6, certo? Por quê? É menos 3 para um lado e menos 3 para o outro, do ponto, certo? Bacana. É só somar, você tem a equação da reta. Basta você somar o valor, você pega aquele ponto da reta diretriz, onde corta o eixo, no nosso caso, ele cortou o eixo do x, a nossa dias de x é igual a 3. Então, a parábola é y menos y do vértice ao quadrado igual a x menos x do vértice. Por quê? Ela já é o nosso segundo caso ali. Bacana, que nós estudamos. Ela está, o foco está no eixo dos x. Bacana? Muito bem. Quando o foco está no eixo y, seria o contrário, né? Então, nossa, seria x menos x do vértice. Então, agora é y menos y do vértice, igual a 4c, que multiplica x menos x do vértice. Trocou aí, porque você vê que o eixo agora, a parábola ficou no eixo assim. Antes ela estava no eixo assim. Agora ela ficou assim. Bacana? Então, só substituir isso aí. Y mais 2, que fica, lá é menos 2, menos 2. É o quadrado igual a 16 que multiplica. Por que 16? Nós não achamos que o C nosso vale 4. O C nosso vale 4, não é 4C? 4 vezes 4 é 16, que multiplica x mais 3. Exemplo bom também. É muito importante vocês aprender esse detalhe, porque isso é muito importante na hora que vocês forem fazer exercício. Cai muito isso no Enem, tá? Agora, exercício para os senhores fazerem, né? Determine a equação da parábola. Foco no ponto. F3 e 0. Olha aí, dá para ver, já está no. Ela está em cima dos 3 e 0. A equação da diretriz é x igual a menos 3, né? Já vi que está no centro, o vértice está no 0, 0. Diretriz igual a equação y igual a 3, vértice 0, 0. O ponto no foco F1 e 2 é diretriz da equação x igual a menos 2. A reta está lá abaixo do eixo do x. É o primeiro caso nosso lá, né? A diretriz da equação x igual a 2 e vértice, olha, diretriz x igual a 2. A diretriz já está no x igual a 2. Olha, presta atenção. Está do lado positivo a diretriz, tá? E vértice menos 1, menos 3. Quer dizer que a concavidade deve estar voltada para baixo aí, né? Vamos pensar um pouco? A parábola de equação x2 menos 6x mais y mais 8 igual a 0 intersecta o eixo x nos pontos A e B, sendo V o vértice da parábola, determina a área do triângulo VAB. Tenta pensar nisso aí, tem um triângulo ali, a área do triângulo, como é que a gente calcula? Encontre as coordenadas do vértice e coordenadas do foco da equação de reto diretriz e a equação do eixo de simetria das parábolas das equações. Letra A, y2 menos 6x menos 12x mais 21 igual a 0, x2 menos 2x menos y mais 4 igual a 0. Tenta identificar que tipo de equação que é, vai ter que passar alguma coisa para o outro lado. Se é y2 que começa, eu acho que é o segundo caso. Se começa com x2, é o primeiro caso. Aí tenta analisar aí com o que começa, quem está no 2, faz a completação, completar o quadrado e depois ajeitar a equação. Tá? Qualquer dúvida, estarei à disposição nos comentários. Exercício de número 4, determina a equação das parábolas de vértices menos 1 e 4, eixo paralelo ao eixo do x, o y, né? Eixo paralelo ao eixo y e que passa pelo ponto A, 3 e 0. De vértices B. Agora, a letra B, outro exercício. De vértice 4 e 2 e foco 5 e 4. Vamos tentar colocar todos os conhecimentos que aprendemos agora em prática e resolver estes exercícios. Hipérbole. Hipérbole é o nome da curva que surge quando um cone duplo é intersectado por um plano paralelo ao seu eixo.
Assim, a hipérbole é o lugar geométrico dos pontos do plano cujo módulo da diferença das distâncias a dois pontos fixos do plano, que é chamado de foco, é um valor constante. A diferença das distâncias D1 e D2 é indicada por 2A, ou seja, 2A é o módulo de D1 menos D2. E a distância entre os focos é dada por 2C, sendo que 2A sempre vai ser menor que 2C. Bacana? Compreendido essa situação. Quando já conhecemos o D, o A e o C, lá exatamente em outras figuras, né? Quando nós estudamos na elipse e também estudamos isso exatamente na parábola. E agora a gente vai estudar isso na hipérbole, que é um desenho similar a esse que nós estamos vendo aí. Ela tem de um lado e do outro a curva. E temos que 2A é menor que 2C. E 2A é a distância D1 e D2. Vamos ver como é que isso funciona com mais detalhes. Representando uma hipérbole no eixo cartesiano, temos o ponto A1 e A2, que são os vértices da hipérbole. Vértice é como se fosse o vértice da curva. Como nós temos duas curvas, temos um A1 e um A2, são dois vértices, não é? E a reta que liga esses dois pontos é chamada de eixo real. Temos ainda indicados os pontos B1 e B2 que pertencem à mediatriz da reta que liga os vértices da hipérbole. A reta que liga esses pontos é chamada de eixo imaginário. Vejamos um desenho dentro de um gráfico com detalhes melhores. Temos aí a nossa hipérbole. Né? A distância do ponto B1, a origem do eixo cartesiano, é indicada na figura por B. E é tal que B ao quadrado é C ao quadrado menos A ao quadrado. Nós estamos falando de hipérbole agora. Está aí a nossa hipérbole, tem uma curva do lado direito, do lado esquerdo. Nós temos o foco, menos C e 0, A1, que é menos A e 0. Depois nós temos o outro foco, certo? Que é C e 0, A2, A e 0, B2 é 0, B1 é 0 e menos B. Está identificado tudo que a gente precisa aí, né? O A1 é menos A e 0, que é o vértice 1 ali, né? E o A2 é A e 0, tem um vértice de um lado negativo. Isso quando nós estamos falando que a origem dela está no ponto 00. Bacana? Né? Beleza? Então vejamos agora mais alguns detalhes. E sempre lembrando que B ao quadrado é C ao quadrado menos A ao quadrado. B, lá, o ponto B, 0 e 2. Se você trouxer ali, vocês vão ver de que nós estamos falando, nós a gente tem que começar a desenhar os nossos triângulos retângulos ali. Vejamos como é que a gente vai rever. É a mesma coisa que falar que C2 é igual a A2 mais B2. Simplesmente passamos o A2 para o lado direito. Bacana? Nós estamos falando de B, né? Então vejamos agora, B é um cateto menor ali, porque o A vai ser exatamente a distância do P, o A1. Isso acontece normalmente. Então vejamos agora alguns detalhes. Essa hipérbole, que é a mesma do desenho anterior, ela está passando, né, a equação reduzida da hipérbole com os focos localizados no eixo OX e o centro na origem, o centro na origem, 0, 0, x0, y0, x2 sobre A2 menos, olha, 0 lá que nós estudamos a elipse era mais, na hipérbole é menos, y2 sobre 2 igual a 1. Bacana? Muito bem. Beleza, está aí a hipérbole, onde os vértices estão no eixo X. Os focos também. Bacana? Correto? Só o eixo imaginário dela está no eixo Y. A equação é essa. E se tiver o contrário, professor? Você me perguntou, o professor vai dar a resposta? Nós fizemos o quê? Simplesmente quando ela tiver o contrário, o foco estiver no eixo Y, nós vamos trocar o x pelo y, vai ficar y2 sobre A2, menos x2 sobre B2, simples assim. O foco passou por y, ficou y2 sobre A2, menos x2 sobre B2, trocou ali. Está aí o nosso foco, né? Está lá, menos é o F1 0 e C, F2 0 e menos C. A1 0 e A,
A2, 0 e menos A. Simples assim. Bacaninha? Ah, professor, mas se ela tiver do lado de lá, do lado de cá, vamos ver como é que funciona? Vamos ver detalhes, então, disso aí, que tem muitas perguntas a serem respondidas. Vamos falar agora de duas retas que são muito interessantes. Nos estudos da geometria, a gente vai precisar disso aí para vários estudos, do estudo de cálculo integral diferencial também, limite. A gente vai aprender a calcular as assíntotas das hipérboles. São linhas retas das quais a curva se aproxima à medida que os valores da variável, independentemente de x, aumentam. Os ramos da hipérbole aproximam-se das assíntotas, mas nunca as tocam. Todas as hipérboles têm duas assíntotas que se cruzam no centro da hipérbole. As equações das assíntotas podem ter 4 variações diferentes, dependendo da localização do centro e da orientação da hipérbole. Vamos ver como que esse fenômeno matemático acontece? As hipérboles centradas na origem podem ser orientadas horizontal ou verticalmente. Dependendo disso, a equação da hipérbole será diferente. Lembre-se que uma hipérbole centrada na origem, orientada horizontalmente, tem a equação x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1. Bacana? Agora, ela pode estar numa situação diferente do centro dela. Vamos ver como é que isso acontece? Vejamos. Vejamos agora a hipérbole, onde A é o comprimento da distância do centro ao vértice e B, o comprimento da distância do centro ao covértice. Muito bem. Sendo assim, esta equação se aplica quando o eixo transversal, o segmento que conecta os vértices, está no eixo x. Neste caso, as equações das assíntotas são y igual a mais ou menos b sobre ax. Nós temos uma equação de uma reta positiva e uma reta negativa. Beleza? Então, não esqueçam disso. Quando é a situação, y é mais ou menos b sobre ax. E a gente vai calcular o b e o a, que nós temos aí da nossa forma. Bacana? Vejamos agora como seria se ela estivesse no outro eixo. O outro eixo que eu acabei de dizer é quando a gente tem os focos no eixo do y. Aí é y2 sobre A2 igual a x2 sobre A2. Então, agora inverte-se. A nossa y é mais ou menos A sobre B. No caso anterior, nós tínhamos que y era mais ou menos B sobre A. Bacana? Só isso que acontece. Tem que tomar cuidado com essa situação. Saber onde é que estão os vértices e os focos da sua hipérbole. Aí você vai saber calcular a equação da assíntota. Y é mais ou menos B sobre A ou A sobre B. Vai depender de onde estiver o foco, tá? Quando a hipérbole está centrada fora da origem, podemos aplicar translações para obter uma nova equação. Se a hipérbole for orientada horizontalmente, a sua equação é x menos x0 sobre A2 ao quadrado, menos y0 ao quadrado sobre 2. Bacana? Onde o x é a coordenada x e o y é a coordenada y do centro. Essa equação aplica-se quando o eixo transversal, o segmento que conecta os vértices, é paralelo ao eixo do x. O segmento do x está no eixo, é paralelo ao eixo do x, onde estão os vértices, né? A reta dos vértices. As equações da síntese é y menos y0 igual a mais ou menos b, que multiplica x menos x0. É só colocar a coordenada do centro, é mais ou menos a coisa do que nós falamos na tela anterior. Analogamente, que nós havíamos falado, né? As assíntoses da hipérbole centradas fora da origem, com o outro lado da hipérbole orientada verticalmente, sua equação é y menos y0 ao quadrado sobre A2 menos x0 ao quadrado sobre B2 igual a 1. A equação se aplica quando o eixo transversal é paralelo a y. As equações da síntese vai ser, então, ao contrário agora, né? Em vez de A sobre B, B sobre A. Y menos y0 sobre... Em vez de ser B sobre A, é A sobre B.
mais ou menos A sobre B, que multiplica x menos x0. Bacana? É assim que se aplica a equação da síntota quando o centro da hipérbole está fora da origem. Uma coisa interessante, agora nós podemos ver, né? Um exemplo aqui. Qual é a equação das assíntotas da hipérbole x sobre 36 menos y2 sobre 16 igual a 1? Podemos ver que a equação tem a fórmula x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1. Ok? Isso significa que a hipérbole está centrada na origem. Aí não precisa nem discutir muita coisa, né? Horizontalmente, portanto, a equação das assíntotas é y mais ou menos B sobre A. A partir da equação, identificamos o seguinte: A2 é 36, A é 3, B2 é 16, B é 4. Então, y é mais ou menos 4 sobre 6, x. Y é mais ou menos 2 terços, simplificando. Simples assim, você calculou as duas equações da assíntota. Uma é y mais 2 terços x, a outra é y menos 2 terços de x. Bacana? Agora, esse exercício aqui, esse exemplo, bacana também. Qual é a equação da síntota? X mais 5 ao quadrado sobre 25 menos x menos 2 ao quadrado sobre 9, igual a 1. Olha, nós sabemos então que esse caso é y menos y do vértice, né? Ao quadrado sobre A2 menos x0, que é o x do vértice, sobre B2. Então, nós estamos lembrando que essa hipérbole, ela está no eixo, o vértice está no eixo y, né? Portanto, o centro x0 e y0 da hipérbole é orientado verticalmente, portanto, a equação das assíntotas é y menos y0 mais ou menos A sobre B, x menos x0. A2 é 25, é 5. B2 é 9, B3, C é 2 e 5. Quem me informou isso? Olha lá, x2 é menos 2, então o x do centro é 2. E o y é menos 5, porque lá é mais, porque a fórmula é menos x0. Quando ficar menos, aí virá mais, por isso que lá está mais. Então, ele é menos 5. Então, a equação da nossa assíntota é y igual a 5 mais ou menos 5 terços, que multiplica x menos 2. O 5 está somando, vai para o outro lado subtraindo, e a reta é y mais ou menos 5 terços, x menos 2, menos 5. Bacana? Simples assim. Temos a equação das duas assíntotas. Agora, eu vou fazer mais alguns exemplos, né? De calcular a equação das hipérboles de várias formas, até a gente concretizar, e vou passar exercícios para os senhores fazerem, né? Determine a equação da hipérbole com foco 1, 5 e 0, foco 2, menos 5 e 0, e de vértice A1, 3 e 0, A2, menos 3 e 0. Dados do problema, temos então C é igual a 5 ou é igual a 3? Por que C é igual a 5? Porque 5 é a coordenada do foco, ele vale de 0 a 5, tanto de um lado como do outro. Não é? C vale 5. A vale 3? Por que A vale 3? Olha lá o A1 e A2. Vale 3. 2A é 6. C ao quadrado é igual a 2 mais B2. 25 ao quadrado é igual a 9 mais B2. B2 é igual a 25 menos 9. B2 é 16. Aí eu já posso montar nossa equação, né? Como os focos estão sobre o eixo X, temos x2 sobre 9, y2 sobre 16. Se tivesse no eixo Y, seria y2 sobre 9. Bacana? Vamos para o próximo. Determine a equação da hipérbole de focos F1, 6 e 0, F2, menos 6 e 0. E de excentricidade, 3 meios. Olha, mamão com açúcar, gente. Dado o problema, temos que C igual a 6. Porque o foco está de 6 a 0 e menos 6 a 0. Então, a distância do centro ao foco é 6. Então, vale 6 aquele pontinho ali, que é a distância. Excentricidade é C sobre 6. Né? Então, 2 terços é igual a C sobre A, né? Excentricidade é C sobre A, que isso vale 2 terços. Porque ele não deu excentricidade a 3 sobre 2. É igual a 6, que é o C sobre A. 3A é igual a 12. A é 12 sobre 3, A vale 4. Então, eu vou achar quanto que vale o C. C ao quadrado mais B ao quadrado. Então, C eu sei que é 36, porque C é 6. Eu vou achar agora quanto que vale o nosso B. Né? 36 é igual a 16 mais B2. B2 é igual a 20. Agora é só escrever a equação, porque o foco é no 0, 0, o centro, né? Como os focos estão sobre o eixo, o 0, 0, temos x ao quadrado. Os focos estão no eixo OX, óbvio.
Então, vai ficar x2 ao quadrado sobre A2, menos y2 ao quadrado sobre E2. x2 sobre 16, menos y2 sobre 20, igual a 1. Vejamos esse exemplo número 3. Determine o centro, os focos e os vértices da hipérbole de equação. 3x2 menos y2 mais 18x mais 8y mais 38 igual a 0. Transformando inicialmente a equação, nós vamos ajeitar essa equação. Vou passar o 38 para lá, subtraindo. Ali, y com y, eu vou separar e x com x. Eu tenho 3x2 mais 18x. Eu posso escrever 3 que multiplica x2 mais 6x, menos y2 menos 8y, igual a menos 38. Simples assim, acompanhado o raciocínio. Coloquei o 3 em evidência no x, e no y é 1, né? Não tem o que colocar em evidência. Escrevi ali, y2 menos 8y. Então, escrevendo 3x2, agora eu vou completar quadrado. Eu preciso escrever aqui de forma de quadrado perfeito. 3x2 mais 6x é 2AB deu 6. Significa que o termo B vale 3. 3 ao quadrado, 9. Somei 9 ali. Menos 8y2 mais 8y. 2AB deu 4, significa que o termo B é 4. 4 ao quadrado, 16. Como é menos ali, eu subtraí 16 aqui no y e tirei e somei 27, 9 vezes 3, 27 no x. Então, eu tenho que somar os 27 do outro lado também, do lado direito, 38, menos 38, mais 27. Se eu tirei 16 do lado direito, eu vou tirar 16 também do lado esquerdo, vice-versa. Fazendo as continhas, eu tenho 3x2, 3 que multiplica x mais 3 ao quadrado, menos 1 que multiplica y menos 4 ao quadrado, igual a menos 27. Porque se eu somar menos 38, mais 27, menos 16, dá menos 27. Eu vou dividir isso tudo por menos 1, porque eu não posso ter número negativo ali. Vai ficar 1y menos 4 ao quadrado, né, que ele é negativo, ele ficou positivo, menos 3, que multiplica x mais 3 ao quadrado, igual a 27. Já está começando a ajeitar a equação do elipse ali, né? Y menos x ao quadrado. Começamos com eixo y ali. Vamos prestar atenção nesse detalhe. Agora tem que ser igual a 1 no final, né? 27. Bacana. Ah, vai ficar x menos 4 ao quadrado. Mas por que menos 4, senhores? Porque ali não é x menos 4 ao quadrado? X menos 4 ao quadrado, dividido por 27. Mais x, 3 que multiplica x, mais 3 ao quadrado, sobre 27 também. Igual 27 dividido por 27, 1. Então, a nossa equação é y menos 4 ao quadrado sobre 27, x mais 3 ao quadrado sobre 9. O centro eu já sei, que é menos 3 e 4. Porque se é menos 4 lá no y, o y é 4. Se é mais 3 no x, o x é menos 3, o centro. A ao quadrado é 27. Então, A é raiz de 27. Se eu simplificar isso, né? Que é 3 vezes 9 ao quadrado, 3 vezes 3, né? 3 vezes 9, 27. 3 vezes 3 ao quadrado, jogo 3 para fora da raiz. 3 raiz de 3. B ao quadrado é 9. B raiz de 9, B é 3. C é A2 mais B2. Então, C ao quadrado é igual a 27 mais 9. B2 é 27 mais 9. Porque eu passou o A para lá somando com C, né? E 27 mais 9 é 36, que é igual o C, então, isso o C ao quadrado é 36. C é igual a 6. Bacana? Vejamos agora mais algum exemplo. Não é outro exemplo ainda não. Nós temos que terminar o 3, né? Que pediu para determinar o centro e o foco da hipérbole, da equação. Nós achamos que o centro é menos 3 e 4. Nós achamos que o nosso C é 36. Então, diante disso aí, nós podemos fazer o seguinte: C é igual a 6, né? C ao quadrado é 36, C é igual a 6. Nós podemos concluir, então, que agora temos aí, ó, o nosso foco é o centro 3 menos, né, menos 3, que é o x, e o 4 mais 6, porque o nosso y vale 4. Bacana? E o outro foco é parte do centro menos 3 e 4. Então, o outro foco vai ser o quê? Menos 3, 4 e menos 6. Bacana?
Então, a hipérbole tem centro 3 e 4. Eu tive que somar 6, porque o C vale 6, né? Tanto para cima como para baixo. O C não é a distância do foco, do vértice ao foco? Então, para cima é mais 6, para baixo é menos 6. Bacana? Então, ficou menos 3, 4 mais 3, raiz de 3, porque o nosso centro, o vértice da hipérbole é menos 3, 4 mais 3. Bacana? Menos 3, 4 mais 3 e menos 3, 4 menos 3. Correto? Fazendo as contas aí, nós temos o foco menos 3 e 10, menos 3 e 2. Porque se você pegar a soma dos focos, né? Que vai dar 3, 4 menos 6, ficou menos 2. O outro 3, 4 mais 6 ficou 10. Então foi só uma questão de fazer as contas do centro ao foco. Se você botar no eixo coordenado, você vai ver que você tem que somar e subtrair, porque nós temos o centro da hipérbole, 3 e 4. Para cima nós temos o A, e depois nós temos do vértice exatamente o B. Por isso ficou 3, que ele está exatamente no eixo X, igual a 3, e Y igual a 4 mais 6, que é o valor de C, né? Que é a distância do centro ao foco. Bacana? Prestem bem atenção nesse detalhe para vocês não errarem. Em uma hipérbole de centro, exemplo número 4, em uma hipérbole de centro 0, 5 e 5, a distância focal 2C igual a 6. Já vimos que C vale 3 aí, né? E o eixo real, 2A igual a 2. A vale 1. É o paralelo ao eixo OX. Determina a equação dessa hipérbole. É paralelo ao eixo OX. Que bacana, né? Se é paralelo ao eixo X, o foco está no eixo X ali, né? Correto? Tanto que você vai ver que o centro é 5 e 5. Em uma hipérbole de centro 5 e 5, a distância focal 2C igual a 6, o eixo real 2A igual a 2, e o eixo paralelo ao X determina a equação dessa hipérbole de centro 5 e 5. 2C é 6, C é 3, 2A é 2, A é 1. B2 é igual a C2 menos A2, que é igual a 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado, que é igual a 8. 9 menos 1, né? Se o eixo real é paralelo ao x, a equação é da forma x menos x0 menos y menos y0 sobre B2. É x menos 5 ao quadrado sobre 1 menos y menos 5 ao quadrado sobre 8 igual a 1. Fim de papo, muito simples esse exercício. E nós já determinamos tudo que foi pedido, né? Exemplo de número 5. Uma hipérbole de equação 9x2 menos 16y igual a 144 determina as coordenadas dos focos e coordenadas dos vértices. E a excentricidade da hipérbole, né? Muito simples agora. A gente tem que dividir tudo por 144 para a gente ajeitar essa equação aí. 9x2 sobre 144 menos 16y2 sobre 144 igual a 144 sobre 144. Chegamos a x2 sobre 16 menos y2 sobre 9 igual a 1. A equação indica que os focos são sempre no eixo OX, né? Com centro 0, 0. A é 16, A é 4. A ao quadrado é 16, então A vale 4. B ao 2 é 9, B é 3. C ao quadrado é B2 mais A2. C ao quadrado é 16 mais 9, que é igual a 25. C vale 5. A excentricidade é C sobre A. Então, a excentricidade é 5 sobre 4. Simples assim, né? Muito bem. Se fosse no outro eixo, seria a excentricidade seria diferente, tá? Então é esse 5 sobre 4. Tá aí desenhada, o foco daí 0, 0, 0 mais 4, menos 0 e 4. Por que subtraiu 4 no x ali? É porque o centro dela, nós descobrimos que o centro dela é 0 menos 4 e 0. Por que é menos 4 e 0? Gente, presta atenção. Olha lá, não deu a equação x sobre 16 menos y sobre 16? O foco não é F1 e 0, F2 e 0. O A1 não vai de 4 a menos 4? Olha lá, do 0 é mais 4 para um lado e menos 4 para o outro. Então é 0 menos 4, e o outro 0 mais 4. Bacana? Então deu 4 e menos 4. A excentricidade é 5, 4. E acabou. Fim de papo, né? Determine a equação da hipérbole de centro 3 e 5, com um dos vértices em 1 e 5 e o outro menos 1 e 5. Bacana. Então nós temos um vértice 1 e 5 e o outro menos 1 e 5. Beleza. Aí o que acontece? E um dos focos em menos 1 e 5.
Bem que é um dos focos está ali, menos 1 e 5. Dado o problema, o eixo real da hipérbole é paralelo ao eixo OX, cuja equação é da fórmula x menos x0 ao quadrado sobre A2, menos y0 ao quadrado sobre B2. Fazendo o esboço da hipérbole, nós temos, tá aí as duas hipérboles, o centro 3 e 5. Aí nós temos o A2, né? 1 e 5, e um dos focos, menos 1 e 5. Bacana. Aí nós temos, se você pegar e somar até do outro lado, você vê de exatamente, vai dar dia 1 a 2, vai dar 5 e 5. Então nós temos que ali vale 2, somado com 5 vai dar 7 e 5 no Y. O Y dá 5, o X dá 7 no F2. Bacana? Porque nós tínhamos 3 aí, ó. Subsaímos até A2 e chegamos até o X igual a menos 1. Né? Você pode ver que dá exatamente, se você somar, vai dar 6 até de um foco ao outro. Bacana? Feito isso, nós vamos ver agora o detalhe, continuando o exercício. Então, nós temos o desenho, nós ajeitamos tudo aí. Agora vamos calcular. Nós temos que A é igual a 3 menos 1, que é igual a 2. C é 3 menos 1, C é 4. Né? Ele falou que o centro é 3, não vale 1, o X. No ponto A2 vale 1x, então o A é 3 menos 1. E o C? O C não é a distância do foco até o F2? Então, C é igual a 3 menos 1. Então, se vale menos 1, 3 menos 1 é igual a 4, porque não é, a coordenada do foco não é menos 1? Não é 3 do centro até o foco? 3 menos 1. Então vai dar, vale 4. Então aquela distância de F2 até o centro vale 4. Do outro lado vale 8. 2C é 8, né? C2 é igual a 2 mais B2, é 4 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais B2. B2 é igual a 16 menos 4, que vale 12. É só escrever agora x menos 3 ao quadrado sobre 4 igual a y menos 5 ao quadrado sobre 12 igual a 1. Então vocês têm que entender bem de eixo coordenado, para você saber que o A é exatamente 3 menos 1. Que 3 é o índice é o coeficiente do centro, o valor de x do centro, menos o menos 1, então vai dar 4. Então aquela distância, porque lá não vale menos 1, então menos 1 vai ficar 4. A distância de A1 até 7 é pegar 7 menos 3, não dá 4 também? Legal? Fica esperto com isso aí. Olha, para vocês verem como A é igual a 2, 5 mais 2 é igual a 7, que é igual a distância do A1 até o F1. Então, somou 2 ali, que vale 2. Do outro até o centro vale 4, né? Bacana? Por isso que vale 8 de F1 a F2. A distância. A equação pedida foi esta aí. Agora, exercício para vocês fazerem, se divertirem e aplicar tudo que nós estudamos, né? Determine a equação da hipérbole e faça o esboço dos dados. A, B, C e D, tá aí os valores. É bem semelhante, que nós temos exercícios muito iguais a esse aí, tá? Exercício de número 2, né? Determine a equação da hipérbole que passa pelo ponto quase raiz de 2 e 3. Entre os pontos F1 e 5 e F2 menos 5. Bacana? Ela passa por aquele ponto. Você vai ter que montar a equação da hipérbole aí e depois fazer uma substituição de valores para você achar o valor de A e de B. Determina as coordenadas dos focos, coordenadas dos vértices e excentricidade das hipérboles. A, B e C são 3 exercícios e D, né? São 4 exercícios e vocês façam ele bacaninha pra gente, tá? Calcule o comprimento do segmento A1, A2, né? A distância tem de A1 até 2. Os pontos A1 e A2 são os vértices de uma hipérbole da equação 4x2 menos 2y2 igual a 100. Vai ter que igualar, dividir por 100 aí, né? Calcule o valor de M para que a hipérbole de equação x sobre M2 é igual a y2 igual a 1. Passe pelo ponto 15. Eu tenho que passar por esse ponto aí. A interseção da hipérbole por esse ponto. Raiz de 15 e 4. Pensem nisso aí. Qualquer dúvida, estarei à disposição dos senhores nos comentários.
Consideremos a hipérbole de equação 4y2 menos x2 igual a 16. Qual é a equação da circunferência cujo centro coincide com o centro da hipérbole? O centro da circunferência, agora vamos relembrar a circunferência, né? O centro da circunferência é o mesmo da hipérbole. Ele quer saber qual que é a equação da circunferência, cujo centro coincide com o centro da hipérbole. Determine a equação da hipérbole cujos focos F1, 3 e 6, e F2, 3 e menos 6. E o eixo imaginário 2B igual a 6. Ok? Exercício número 8. O centro de uma hipérbole é o ponto 4 menos 3, seu eixo real 2A igual a 6 e o eixo imaginário 2B igual a 4. Determine a equação dessa hipérbole e seus focos F1 e F2, sabendo ainda que o segmento F1 e F2 é paralelo ao eixo X. Qual é a distância focal da hipérbole, cuja equação 4x2 menos 25y2 menos 32x menos 100y menos 136 igual a 0. Temos que passar o 133 para a direita, ajeitar essas duas equações, fazer os quadrados perfeitos, e aí a gente vai conseguir resolver, ok? Para finalizar, determine as equações das assíntotas, né? Assunto que nós acabamos de estudar, da hipérbole de equação A, B e C. São 3 equações, vocês vão ter que ajeitar isso aí e fazer as assíntotas, igual eu os ensinei. Qualquer coisa, volta o vídeo lá e veja os exemplos. As equações das assíntotas da hipérbole são y igual a 2x e y igual a menos 2x. Se a hipérbole tem inverse A1, 3 e 0 e 2 menos 3 0, determine a equação da hipérbole. Beleza? Espero que vocês tenham aprendido muito. Resolva esse exercício. Qualquer dúvida estarei à disposição nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar com seus amigos. E até o próximo capítulo, ok?